Irmão, minha irmã, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Alain Roberto. Estou passando por aqui para fazer um agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela sua bondade, longanimidade, benignidade e misericórdia, pelo seu grande amor. E também agradecer ao meu irmão e minha irmã que de forma carinhosa tem se inscrito no nosso canal. E eu prometi para mim mesmo que quando chegasse o número de 500 inscritos, eu iria fazer um vídeo agradecendo. E, para a glória de Deus, nós não só alcançamos, como já passamos o número de 500 inscritos. E temos uma meta a ser alcançada agora. Mas nós iremos hoje presentear ao meu irmão, à minha irmã, com uma bela, com uma linda. Você não pode perder essa mensagem, essa instrução, esse ensino da palavra de Deus com o pastor Joari. Querido, é algo que todo cristão precisa ouvir. Deus vai processar no seu espírito através dessa mensagem que nós iremos ouvir. Vou deixar aqui disponível no canal para você ouvir a hora que você puder. Vai ser algo que vai impactar a sua vida. É uma aula de antropologia, é uma informação trazida pelo Espírito para a sua vida. Então, Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado pelos 500 inscritos e vamos rumo aos 1000 inscritos. Teremos novidade, né? Logo mais vou fazer um vídeo com uma divulgação de um sorteio de um aparelho celular, que eu tenho certeza que vai ser útil para você, né? Mas aí no próximo vídeo nós iremos falar sobre como fazer para participar. Você não vai pagar nada. Como fazer para participar desse sorteio de um aparelho celular que o canal vai estar sorteando aí, tá bom? Um beijo, um abraço no seu coração e fique com a mensagem e a instrução, o ensino através da vida do pastor Joari. Deus abençoe. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, né, e compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta mensagem que você vai. Reflexão te obriga a estudar. Reflexão você repete, duas partes. Reflexão, você vai ponderar, você vai meditar, né? Nós já ouvimos duas grandes mensagens esta manhã sobre teologia pastoral. Quando o pastor Daniel, né, estava falando ali, ele leu lá, o obreiro, o bispo, seja marido de uma só esposa. Sabe o que a nova teologia diz? Pastor, sim, os crentes podem ter 5, 6 mulheres. É a nova teologia. E diz isso aí. Há pouco tempo encontrei com um pastor, ele disse que vai propor na convenção geral a rainha e as princesas. A esposa é a rainha, as concubinas são as princesas. Já tem pastor que tem aí uma esposa e tem as concubinas por aí, né? Tem. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, apenas uma reflexão, né? Não vai dar para terminar tudo hoje, uma próxima vez, né? A gente combina com o pastor Levi, ele falou comigo 2 vezes na convenção lá em Cuiabá, disse, eu quero que o irmão esteja conosco, depois falamos por telefone e marcamos hoje, né? Para estar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Quando você pergunta ao judeu, o que é o homem? O judeu diz, o homem é barro, o homem é pó, o homem é lama. E de fato isso é verdade, né? Porque és pó e em pó te tornarás. E nós como obreiro, irmãos, eu tenho 77 anos de idade.
Sou do estado de Minas Gerais. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu fui ordenado em 1968. Toda a minha vida é na igreja. A gente trabalha com pessoas. O homem não é uma coisa, o homem não é um objeto. E a palavra de Deus declara que o homem é corpo, alma e espírito. E você vai dizer, pastor João Caetano, a ciência prova que o homem é barro, que o homem é lama? É. Existem muitos componentes do meu corpo e no seu que provam, né? Que nós somos o quê? Nós somos barro, nós somos pó. Quando você pergunta o grego o que é o homem, o grego diz o antropos. A palavra homem na língua grega é antropos, antropologia, estudo do homem. O homem é aquele que olha para cima. Aí então o grego já começa a filosofar. Então, irmãos, no meu corpo a gente tem água, a gente tem hidrogênio, a gente tem mercúrio, a gente tem pelo menos 18 componentes que tem na Terra, tem no corpo humano. Nosso corpo tem mais água do que qualquer outra coisa. A gente precisa tomar 2 litros de água por dia. Você toma água no café, água no refrigerante, água na fruta e assim por diante. Por que Deus fez o homem do pó da terra? Por quê, irmãos? O homem ia viver na terra. Para não haver conflito, né, de ambiente. E nós, como obreiros, então, precisamos saber o que é o homem. Que a gente lida com pessoas. Lidar com pessoas não é lidar com coisas. Lidar com pessoas não é lidar com dinheiro. Lidar com pessoas e com pessoa especial. Porque Deus, irmãos, depois que Ele fez todas as coisas, Ele fez tudo pelo poder da palavra. Sol, chuva, lua, e foi falando e as coisas foram aparecendo. Esse homem, foi assim? Não, homem não. O homem vai ser a coroa da criação. O homem vai ser o happy end, o final feliz. A coisa mais linda que eu vou fazer vai ser o homem. Porque no homem eu vou colocar a minha semelhança. Nem os anjos têm a semelhança de Deus. Nem os animais têm. Nem uma fruta, nem uma flor. Nada tem a semelhança de Deus. O único que tem é você. Semelhança de santidade. Deus fez o homem santo, o homem perfeito, sem pecado. Semelhança moral. O homem é um ser moral. Ele tem a capacidade de saber o que é certo e errado. Por isso nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Paulo diz assim, que nós todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, de pé, perante para responder, para prestar contas do que nós fizemos, das boas obras ou más obras, por meio do corpo. Não é obras do Espírito, não é obras da alma. Então Deus disse, o homem eu vou fazer com as minhas mãos. E a Bíblia Sagrada declara que Deus pegou o quê? O barro, a lama, a matéria inorgânica, que não tinha vida. E o que Deus fez? Deus configurou o homem com as mãos. Então, querido irmão, você foi feito pelas mãos de Deus. Quando você toca com alguma coisa com a tua mão, a tua impressão digital fica. Você tem a marca de Deus em você. No teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Não tem a marca do diabo. Não tem a marca do demônio. Não tem a marca do erro. Não! Tem a marca de Deus. Depois que Deus formou, o que Deus fez? Deus soprou. Deus só soprou no homem. Deus não sopra numa flor, Deus não sopra numa fruta, Deus não sopra no animal, Deus não sopra na água, Deus não sopra no vento, Deus só soprou no homem. Soprou o quê? Ruá. É a palavra espírito, soprou espírito no homem, e quando na letra do homem, o espírito de Deus encontrou o corpo do homem, Deus criou a alma. O homem foi feito alma vivente. Diga comigo, o corpo, alma e espírito. Então, se nós compreendemos que o homem é corpo, alma e espírito, você vai lidar com o corpo. O corpo, Deus fez o homem um ser biológico. O corpo, Deus fez o homem um ser psicológico. A alma, as emoções, os sentimentos, a razão. Deus fez o homem espírito, um ser biológico. Então, o homem é um ser biológico com um corpo. Com o corpo, ele interage com aquilo que vê. Com o corpo, ele interage com aquilo que ele está vendo. O corpo é a parte carnal, é a parte biológica. E com o corpo, você tem a visão do corpo. O corpo é visível. O corpo, você vê o corpo. Mas Deus fez o homem não somente com o corpo para interagir com aquilo que ele vê, mas fez a alma. A alma, ela tem 3 faculdades. A alma tem sentimentos, que são os desejos. A alma tem vontade, que são os desejos, sentimentos, que são as emoções, vontade, que são os desejos, e a alma tem a mente, tem o raciocínio. Agora, a alma você não vê, mas você sente. A alma
você não vê uma forma. Com a sua alma, você, com o seu corpo, como ser biológico, a gente interage com aquilo que vê. Com a nossa alma, a gente interage com aquilo que a gente sente. Com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa. Você não é o que você sente, você é o que você pensa. Então Deus fez o homem o corpo, o homem a alma, mas fez o homem na parte superior da configuração humana. Deus fez o homem espírito. O espírito é a parte superior, porque preste atenção, o teu espírito, o espírito humano sabe, a alma recebe conhecimento. O espírito produz a autoridade, a alma produz o poder. Qual é a diferença entre poder e autoridade? A autoridade é o direito legal de mandar. Poder é a capacidade de fazer. O médico tem autoridade, a enfermeira tem poder. Ele diz lá, vai lá e aplica a injeção. O juiz tem autoridade, o soldado tem poder, vai lá e prende. Então, irmãos, preste atenção, é muito importante você compreender a supremacia do Espírito. Salomão diz assim, lâmpada do Senhor é o Espírito do homem, é no Espírito que acende a luz da revelação divina. Hoje nós temos o Evangelho coach por aí, a teologia coach, né? Você tem a autoajuda, você não precisa de Deus, você não precisa de palavra, você não reunião de obreiro, nada. Você decide. A teologia coach, ela está focalizada nas coisas temporais, nas coisas materiais. Fique rico em um mês, sai da cabeça, vai para a cabeça. Quando você recebe a revelação do Espírito, sai do Espírito e vai para o Espírito. Porque a palavra de Deus é viva, não é palavra morta, não é fraude, não é mentira, não é fake news. A palavra de Deus, como o irmão pregou aqui, é verdade. Ela é viva, eficaz, e ela penetra até onde? Na divisão da alma e do Espírito. O pecado dividiu a alma do Espírito. Deus fez o ser perfeito. Então a palavra de Deus é a única coisa, não é psicologia, não é o evangelho coach que diz, não, você fala, eu sou o teu treino, inteligência artificial. Isso não resolve na igreja, irmão. Que resolve a palavra de Deus, como eu não prego aqui. É a espada do Espírito que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Paulo disse assim, porque o Espírito de Deus testifica no meu Espírito. O Espírito de Deus não testifica na tua alma, não testifica no teu corpo, testifica no teu Espírito. Agora o corpo é importante? Claro que o corpo é importante. O corpo é tão importante, irmão, que você não peca no corpo. O corpo não peca. Sabia que o corpo não peca? A mão vê aí, por exemplo, 50 mil reais. Aí a mão pensa assim, vou pegar para mim. E a mão vai lá e pega os 50 mil reais. Aí você diz, mão maldita, mão pecadora, eu vou te cortar e te jogar fora. A mão pecou? Quem pecou? A alma. Foi a alma que ordenou. Então a alma, ela usa os membros do corpo. A alma é um princípio inteligente que Deus colocou dentro de nós quando Deus soprou no homem, que o Espírito de Deus, o Ruá de Deus, entrou no corpo, a alma foi criada. Então a alma foi criada. Então, irmão, a gente vive mais na alma do que no corpo e do que no Espírito. A gente vive aquilo que a gente sente, emoções. A gente vive do que deseja, aquilo que a gente quer. E a gente vive aquilo que a gente pensa. Então é muito importante você compreender isso. O corpo, ele é tão importante, irmãos, que Deus disse, a procriação é através do corpo. Crescer, multiplicar e frutificar e encher a terra. Então, o homem, a nossa família, é através do corpo que procria. O corpo é tão importante que Jesus se manifestou no corpo. Por que Jesus não viu numa luz brilhante? O Roberto Carlos escreveu, essa nuvem branca que está passando é Jesus. Então, Jesus não é uma nuvem branca. Jesus tomou o corpo humano. Mesmo o corpo que você tem, mesmo o corpo com os instintos que você tem. Corpo não tem desejo, alma tem desejo, corpo tem instinto. Qual é a diferença entre instinto e desejo? Instintos são manifestações biológicas que você não aprende, que se manifesta espontaneamente no seu corpo. Beber água é um instinto, se alimentar é um instinto, sexo é um instinto. Não precisa de aula de sexologia, não, se manifesta. Então preste atenção, irmão. O corpo, ele é tão importante que Deus diz, a procriação da humanidade, a descendência é feita através do corpo. Jesus veio num corpo humano. Quando Jesus vier na batalha do Margedon, que os israelitas, eles vão dizer, qual é a aparência que Jesus vai vir na batalha do Margedon? O exército anticristo com 200 milhões de soldados.
Apocalipse capítulo 9, né? Jesus vai vir numa luz forte, num sol, numa nuvem, não. Que marcas são essas nas tuas mãos? Que marcas, Jesus vai vir na forma humana. Com o Filho do Homem eles vão ver. E eles vão clamar quando Jerusalém estiver cercada, as casas invadidas, as mulheres estrupadas. O profeta Zacarias disse que de cada 4 judeus, 3 vão morrer. Quando os judeus virem o templo invadido, a cidade profanada, eles vão clamar: Baruch Rabá Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, irmão, cuide do teu corpo, porque você vai ter que dar conta no tribunal de Cristo, que não será um tribunal de julgamento de pessoas, vai julgar as obras que eu e você fizemos por meio do corpo. Até onde chega o pecado do teu corpo? Qual é a liberdade que você dá ao Espírito Santo do teu corpo? E o Espírito Santo, irmão, o templo do Espírito Santo não é na alma. O templo do Espírito Santo não é no Espírito, é no teu corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então é muito importante nós compreendermos isto: corpo, alma e espírito. Então, se o corpo é importante, tem que cuidar do corpo, irmão. Tem que tomar banho, tem que se alimentar, tem que descansar. Está entendendo? Por exemplo, eu tenho 77 anos, estou velho, Isaías. I'm not, brother. I'm very young, yeah, because the Holy Spirit is in me, you know. The Holy Spirit is leading my body. All right? You agree? Amen? Praise God. Ele é professor de inglês, irmão. Por isso que eu estou falando com ele em inglês. Ele é da África do Sul, é um africano branco, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus fez assim, né, irmão? Agora, irmão, depois esse mistério aí do stick aí, depois você me virou, ok? É o cajado profético. É o cajado profético. É o cajado profético. Que coisa tremenda. Irmão. Irmão, ele vai trazer revelação hoje aqui. Prepare que vai vir revelação aqui. Agora, irmão, não bata nos obreiros com esse cajado, não, por favor, né? Diga comigo: corpo, alma e espírito. A alma, irmãos, é muito importante também. O corpo é importante. Então tem que cuidar do corpo, tem que tomar banho, irmão, tem que se alimentar, tem que descansar. E tem que saber: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Diga comigo: alma. Na alma estão os sentimentos. E Davi disse assim: tira minha alma da prisão. O que é alma prisioneira? Tem o obreiro que a alma dele está presa. Está igual Saul. Saul perdeu o governo, perdeu o reinado, mas não saiu do palácio. Tem obreiro que já perdeu o ministério, mas não abandona a igreja. E Saul foi para uma casa depois, a casa ao lado do palácio, coisa terrível. Morreu leproso, morreu esquecido. Tem alguns obreiros, irmão. Uma vergonha, né? Como o irmão falou, eu concordo. Uma vergonha. Obreiros que estão banalizando o evangelho. Nessa última eleição aí, nós temos obreiros, eu posso falar aqui, não posso, irmão? Vou falar uma coisa forte até agora. Tem obreiro que está recebendo dinheiro das drogas. Tem igreja, Assembleia de Deus, que estão lavando dinheiro sujo no cofre da diretoria da igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu fui ligado na igreja, no ministério, meu pai deu a vida, eu dei a vida. Aonde é que nós vamos parar com isso, irmão? Aonde é que nós vamos parar? Presta atenção, irmão. É muito importante, né? Paulo diz assim: eu combati o bom combate. No combate de Paulo não tinha fraude. No combate de Paulo não tinha mentira. No combate de Paulo não tinha fake news, notícias falsas. Hoje tem obreiro que mente no púlpito da igreja. Mente descarada, mente, faz fraude, faz negócio com o diabo, né? E mercenarismo dentro da igreja. Uma coisa tremenda. A alma, irmãos, a alma, aí ela tranca, fica presa. Tira minha alma da prisão. Na hora de casar não casa, na hora de partir para a igreja não vai, trancou tudo. Mas Davi dizia assim: cura minha alma doente. Quais são as doenças da alma? Nós vemos, irmão, muitos homens na Bíblia tiveram a doença da alma, uma doença chamada depressão. O que é depressão? Depressão é pecado? Não. Depressão é demônio? Também não. Depressão, irmão, é uma doença. Depressão é uma doença que traz um transtorno emocional. A Bíblia diz que Moisés teve uma depressão. Qual foi a depressão de Moisés? A depressão da liderança. Eu não posso, né? O povo é muito grande. Às vezes o obreiro, ele sofre a depressão da liderança. Você hoje tem 50 crentes, pega 500 crentes para você ver. Aí tu entra no estado de depressão. A Bíblia diz, irmão, que Jonas teve a depressão também. Depressão de quê? Da desobediência.
Desobedeceu, ficou oprimido. Pegou o dinheiro e pegou em coisa errada. O dinheiro de Jonas financiou a desobediência. Comprou a passagem para o lugar errado, estava deprimido. A Bíblia fala que Ana teve depressão. Qual foi a depressão de Ana? Da esterilidade. Ela era estéril. Aí ela resolveu fazer um voto ao Senhor. Não somente ela fez, Ana orou, Ana jejuou, Ana chorou, Ana foi perseguida, mas ela permaneceu firme. Todo mundo que perseguia ela não respondia, ela não dava o tronco. Ela foi orar, e orando, ela fez um voto a Deus. Quando ela disse: Senhor, eu estou deprimida, eu sou uma mulher estéril, rejeitada, perseguida, todo mundo fala contra mim, e eu quero pedir um filho. Deus disse: um filho? Mas espera aí, tem a motivação. Se o Senhor me der um filho, eu dou para ti. Deus disse: what? I like that. If I give a son for you, give for me back? Yeah. Se você me der um filho, eu só gosto disso. E Ana, irmão, diz a Bíblia que ela estava no templo orando a Deus. Primeiramente, Penina perseguiu ela. Penina disse: você não está com nada, você é mulher estéril, seca, não vai produzir, nunca vai ter família. Ana não respondeu. Irmão, quando alguém te persegue, não responda não. Tu tem uma visão de Deus, tu tem um sonho, tu tem algo que Deus te revelou. Vai ter gente que vai querer acabar com isso, vai querer te matar, te desanimar. Simplesmente fica no teu lugar. O marido falou: Ana, isso é bobagem. Eu sou melhor do que 7 filhos. Por que você fica? Eu te amo. E eu amava a Ana. Mas, irmão, o sacerdote ali também. O sacerdote já estava desviado. Quando viu Ana dentro da igreja, mexendo por lá, disse: essa mulher está embriagada. Sai daqui. Visão errada, conceito errado, profecia errada. Sai daqui. Na casa de Deus não pode ter gente embriagada. Ela disse: não, sacerdote, eu não estou embriagada. Eu pedi a Deus um filho e eu fiz um voto. Se Deus me der um filho, eu dou para ele. O sacerdote, quando percebeu a verdade de Ana, disse: mulher, no tempo de Israel, cumpra o desejo do teu coração. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que naquele momento o semblante de Ana mudou. Eu estou grávida. Acabou a depressão da esterilidade de Ana. A Bíblia fala sobre Noemi, fala sobre Ruth, fala sobre Ofra. Foram deprimidas também, doença da alma. A depressão do luto, as 3 perderam o marido. A Bíblia fala de Davi. Davi teve 3 depressões. Primeira depressão, do pecado de adultério que ele fez. O que é adultério? Adultério é a prática do sexo com pessoa casada, que não é o marido nem a esposa. O que é a prostituição? É a prática do sexo fora do casamento. Davi ficou deprimido porque adulterou. Davi ficou deprimido porque mandou matar Urias o Eteu. E Davi ficou deprimido quando a criança morreu. 3 depressões são doenças da alma. E a Bíblia fala, irmãos, que o próprio Senhor Paulo ficou deprimido. Davi disse: por que estás abatido, minha alma? Espere em Deus. Davi era um maluco, irmão João. Davi era um esquizofrênico? Não. Era o espírito dele falando com a alma. Porque o espírito é superior à alma e ao corpo. Nós temos que viver no espírito, irmãos. O espírito, né, produz o fruto, a alma produz os dons. É diferente. O espírito louva a Deus por aquilo que Deus é. A alma, o espírito adora a Deus por aquilo que Deus é. O Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram o espírito. A alma adora, a alma louva a Deus por aquilo que ela recebe de Deus. Então é muito importante você entender. Por isso você tem que viver no espírito, mergulhar na palavra do espírito, usar a espada do espírito. Ateis o espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, irmãos, é muito importante. A palavra do Senhor declara que o próprio Senhor Jesus ficou deprimido. Na alma, sim, que Jesus era homem como nós somos 100% Deus, 100% homem. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Orai comigo. Jesus precisava de alguém orar com ele, precisava, como homem precisava. Tem muita gente que pensa que o pastor é um super-herói. É um super-herói? Não, não é isso aí. Alguém pensa que você é um super-herói? Não é, não. Tem hora, irmão, que a gente sente necessidade de alguém ficar conosco. O pastor da igreja precisa de alguém estar ao lado dele, como um guardião, para dar cobertura. Já disse: orai comigo, orai comigo. Jesus adiantou, entrou no cedron, no horto, e quando ele voltou, os discípulos estavam orando, irmão? Não. Estava o quê? Irmão, não durma. Não durma na hora da oração, como discípulo do meu. Não durma na hora da pregação, como meu tipo dormiu.
Não durma na hora da tentação, como Sansão dormiu. Não durma na hora da plantação, como o lavrador dormiu. Não durma, irmão. Tem que estar acordado. Nesses dias que nós estamos, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aí você vai dizer, irmão João, a tristeza profunda, mortal, é uma marca de depressão. Então depressão é uma doença da alma, mas é muito importante. A Bíblia fala sobre o espírito, eu já estou terminando. A Bíblia fala assim: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Irmãos, nós temos que viver mais na autoridade do Espírito do que no poder da carne, do que no poder da alma. O Espírito tem autoridade, a alma tem poder. E vou falar uma coisa bem forte aqui agora. Não sei se você vai aguentar, né? Ocasião, Jesus falou assim: olha, tem coisas que eu tenho que dizer para vocês, vocês não vão entender. Tem coisas que eu precisava falar, muitas coisas, mas vocês não vão entender. Mas quando ele vier, quando o Espírito vier, ele vai anunciar. Ele não vai falar dele, ele vai falar de mim. Ele vai falar do Pai e vai falar das coisas que vão acontecer. Irmão, você só vai entender o que vem por aí. Ninguém entendeu essa eleição, não vai entender. Tu tem que ser cheio do Espírito. Tu tem que ter a tua vida dirigida pelo Espírito. Tu tem que deixar a tua vida ser dirigida pelo Estado de Espírito, para você entender muitas coisas. Quando o Espírito vier, olha, os últimos versículos do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: os dias de Elias, o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais, antes que eu fim da terra. Termina o Antigo Testamento, antes que eu fim da terra, antes que venha a destruição. E prepare-se, irmão, porque agora vai vir juízo sobre o Brasil. Vai vir juízo, você tem que mergulhar no Espírito, tem que vir querer parar de ter uma fé fingida, ser crente verdadeiro, ter responsabilidade com Deus, compromisso com Deus. Pare de brincar de ser obreiro, querer abusar dos crentes aí nas igrejas. Então, irmão, o que vai acontecer? Antes que Jesus venha, vai haver o avivamento da família. Os teus filhos se converterão, mulher vai converter, marido vai converter. Quando o Espírito veio, no dia de Pentecostes, irmão, havia ressurreição de mortos. Você vê a ressurreição de mortos hoje? Eu vi na China, fazendo um trabalho de missões na China, havia ministração de anjos. Os anjos ministravam na igreja primitiva. Antes que Jesus veio, irmão, vai haver ministração de anjos na igreja. Os crentes fiéis vão ver, os carnais não. Mas o crente fiel vai ver, o crente consagrado vai ver, o crente espiritual vai ver. O crente carnal não, mas o espiritual ele vai ver. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Então é muito importante, né? E a palavra do Senhor declara. Tudo bem. A palavra do Senhor declara assim, olha, diz assim, irmão: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se falou. A carne é fraca, irmão, não seja obreiro carnal, seja espiritual. Porque a carne é fraca, a carne vai te trair, não é verdade? Diz assim: só o homem possui espírito que o torna singular no reino físico. Enquanto com o corpo você interage com aquilo que vê, com a sua alma você interage com aquilo que você sente, que você quer, do que você deseja, né? E o que você pensa, com o teu espírito, você interage com Deus. Porque Paulo diz: porque o Espírito testifica no meu espírito. O Senhor, diz a Bíblia, pesa o espírito humano. Provérbios capítulo 16. É o espírito que vivifica a alma e lhe dá consciência de Deus. Você só pode entender, irmãos, Deus pelo espírito. Não adianta usar a inteligência emocional artificial. Essa coisa não resolve. Nossas igrejas estão cheias de evangelho coach por aí. Evangelho coach é o evangelho da nova era. Autoajuda. Tu não precisa de Deus. Tu não precisa da palavra. Tu não precisa do Espírito Santo. Não precisa de nada. Paulo escreve: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. O que é orar em espírito? Orar em língua estranha, não é? 1 Coríntios capítulo 14, um dos mais poderosos segredos da oração no Espírito, né? É a oração no Espírito. O Senhor Jesus disse assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me
espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E Paulo escreveu assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior, o homem biológico, o homem corpo, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, o espírito se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta reunião, teu espírito está sendo revitalizado, teu espírito está sendo renovado pela ministração da palavra de Deus, através do relacionamento com Cristo. Nós nele somos revitalizados em nosso espírito. No capítulo 15 de João, Jesus fala: eu sou a videira, vocês são a vara. Jesus fala sobre a lei da mutualidade. Quando você vive no Espírito, você está em Cristo, Cristo está em você. Você não se pode separar de Cristo, Ele se separa de você. Jesus falou sobre a lei da impossibilidade: sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso sobre a lei, né, da frutificação. Aquele que está em mim dá fruto, dá muito fruto. Então preste atenção, irmão. Deus se liga conosco através do Espírito. Não é através do corpo, não é através da alma, é através do Espírito. Agora, quando você é um crente forte espiritualmente, você controla a alma, você controla o corpo. Porque Deus fez o homem espírito, o espírito controlar a alma e a alma controlar o corpo. E Paulo diz assim: não reine o pecado no vosso corpo. Tem gente que tem o governo do pecado, o pecado está dominando o corpo ainda não é o templo do Espírito Santo. Então é muito importante eu e você compreendermos, nós somos revitalizados no nosso espírito. Preste atenção, irmãos. Como é que você vai encontrar então o equilíbrio perfeito? O equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. O problema das nossas igrejas é isso. Tem gente vivendo na carne, tem gente que não sabe. A alma é o sangue, a alma é a mente, a alma é o ar. Não. A alma é mais do que isso. Então, pela ação da palavra de Deus, você vai encontrar o equilíbrio perfeito entre o espírito, a alma é o corpo. Quando pela ação da palavra de Deus, Paulo escreveu: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como a espada de dois gumes penetrante, que penetra até lá a terapia, a psicologia, né? a psiquiatria não penetra, até a divisão da alma e do espírito. Quando você encontra o equilíbrio pela palavra, irmão, então você começa a gerar a vontade de Deus na sua vida. Você começa a entender o que Deus está fazendo. A vontade de Deus é gerada quando você encontra o equilíbrio pela palavra de Deus. Uma coisa importante: os dois que falaram aqui falaram sobre a ação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da verdade. A palavra de Deus é a fonte da luz, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a fonte da proteção do pecado. Não? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a fonte da inteligência espiritual. Inteligência espiritual é a palavra de Deus. A tua palavra me dá luz, a tua palavra me esclarece, a tua palavra me ensina. Fonte da inteligência e da sabedoria. O irmão falou aqui, né, que nós vivemos hoje no mundo de conhecimento. É verdade. O que tem de conhecimento hoje, irmão, os jovens sabem de tudo, mas conhecimento sem sabedoria não vale nada. O que é conhecimento? É sobreiro, tem muito conhecimento, latim, hebraico, grego, aramaico, mas não tem sabedoria. Conhecimento é acúmulo de informações. Conhecimento você acumula flor, Bíblia, ventilador, luz, você vai acumulando informações. E sabedoria, qual é a diferença? A parte mais importante do corpo humano é a cabeça. Porque na cabeça você pode fazer transplante de tudo, né? De rim, de fígado, de unha, de pele. Dá para fazer transplante de cabeça, irmão? Não dá. Lá em Minas Gerais, a mamãe fala: ó, pega a cobra na cabeça. Se você não matar na cabeça, cortar em 10 pedaços, ela vai continuar viva. Na cabeça é a parte superior do corpo humano. Na cabeça é o lugar da coroa. Tem nações do mundo que enterram as pessoas de pé. Na cabeça você tem os ouvidos, na cabeça você tem os olhos, na cabeça você tem o nariz, na cabeça você tem a boca. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho os ouvidos. Sabedoria, os meus ouvidos eu escuto. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho os meus olhos. Sabedoria, os meus olhos eu vejo. Conhecimento, na minha cabeça eu tenho minha boca. Sabedoria,
com a minha cabeça eu falo. Paulo escreveu aos irmãos em Efésios: irmãos, eu quero que vocês recebam espírito de conhecimento, sabedoria e revelação. Está cheio de doutores hoje teólogos nas nossas igrejas, com muito conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. E às vezes levanta uma irmã lá que não tem nenhum primário, ela abre a boca e a sabedoria de Deus se manifesta. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Então presta atenção, irmão. Com o nosso corpo tocamos o reino físico, material, temporal, terreno. Com a nossa alma atingimos o mundo, dos desejos, o mundo emocional, dos sentimentos. E com o nosso espírito tocamos o reino espiritual. Então o ser humano é um ser tridimensional: corpo, alma e espírito. O homem, o ser humano, é um espírito que possui uma alma que habita no corpo. O corpo da matéria física, carne, é o corpo da morte. A palavra do Senhor declara que Jesus estava no Calvário, na cruz. Qual foi a última coisa que Jesus fez? Quando o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tem algumas versões aí na Bíblia que põe uma vírgula: hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu estou te falando agora, mas não significa que você vai estar hoje lá, não. O original diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos dias Jesus ficou morto, irmão? Quantos dias ele ficou morto? Quantos dias? Por que ele falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia, né? A alma morre? A alma dorme? Não. O corpo morre, a alma não. Quando Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, o espírito e a alma de Jesus, o espírito e a alma do ladrão, do salteador convertido, foram para Deus. O corpo ficou na sepultura. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando perto da meia-noite, o Eutico na janela da igreja caiu. Caiu de certo apóstolo: o menino morreu. Paulo chegou e disse assim: não, o espírito ainda está nele. Presta atenção, irmão, você tem que entender na igreja pela visão do espírito, pelo discernimento. Os crentes que vivem no espírito, os crentes que vivem só na alma e que vivem só no corpo, só na carne. Quando você entender isso, irmão, então Paulo ele está dizendo o seguinte, agora terminando, o mesmo, coloca lá, 1 Tessalonicenses 5:23, para a gente fechar. Coloca lá. Leia comigo, toda a igreja, 1, 2, 3. O mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida. Olha como Paulo diz que todo o vosso espírito, primeiro o espírito. Santificação, primeiro do espírito. A salvação tira você do mundo. A santificação tira o mundo de você. Amém, irmão? A salvação tira você do mundo. A santificação tira o mundo de você. E todo e o meu Deus Pai vos santifique. Santificação não somente posicional, mas santificação processual. Tem gente que diz: eu olho Jesus em você está santo. Esta é a santificação. Em Cristo nós somos santos. Mas tem a processual. Você tem que ser santo cada dia. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais. Santificação, posição, santificação, processo. Antes de chegar no propósito, irmão, você tem um processo. Está entendendo? Declaração profética é uma coisa. Declaração profética é uma coisa. Destino profético é outra. Aleluia. Samuel chegou para Davi e disse: você é o rei, a maior figura política de Israel. Sabe quantos anos Davi tinha? Davi tinha 14 anos de idade. Ele disse: cadê a minha coroa? Não tem coroa. Cadê o meu trono? Não tem trono. Cadê o meu exército? Não tem exército. Cadê as minhas guerreiras? Não tem. O que eu vou fazer? Samuel disse: fica com teu pai. Diga assim comigo: paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Samuel foi embora para Ramá, voltou, pegou o vaso ali, voltou. Davi ficou mais 14 anos com o pai. Aqui que os irmãos pregaram aqui, fazendo o quê? Processo, aprendizado, né? Mas Deus me chamou, o pastor falou que eu vou ser um pastor, uma irmã teve uma visão, eu vi um montão de chave, eu vi um mapa mundial, tudo bem, declaração profética é uma, destino profético é outro. Tem que ser cheio do Espírito, tem que preparar, tem que aprender.
Você sabe quem ensinou Davi a matar urso? Foi o pai. Você sabe quem ensinou Davi a matar leão? Foi o pai. Você sabe quem ensinou Davi a matar gigante? Foi o pai. Você sabe quem o pai mandou para levar comida para os irmãos dele? Davi! Foi o pai. Aqui na igreja tem pais espirituais. Pastor da igreja sozinho não pode fazer a obra. Deus te levanta como um pai para ajudar os novos convertidos, aqueles que já receberam uma declaração profética, já tiveram uma declaração, mas para chegar no destino, né? Agora preste atenção, terminando. A Bíblia diz que depois que, você sabe quantos anos Eliseu levou a lata d'água para lavar as mãos de Elias? 22 anos. 22 anos. Estiadeira lavar as águas. O meu irmão pregou aqui, que ele recebeu um talento assim, está fazendo pouco de mim. Só recebi um. Se com ele não fez nada, que dirá com 5. Ia ser um desastre. Porque ele queria 5, você não pode nem cuidar de um, né? Irmãos, a Bíblia declara, quando, né? A Bíblia diz que Eliseu passou, né? Eliseu passou com Elias em Gilgal, passou em Betel. Betel é a casa de Deus. Tem muito obreiro banalizando com a igreja hoje. Tem obreiro que está brincando com a igreja. Tem igreja que não respeita a igreja. Não entende nada de igreja. Paulo, irmãos, estava debaixo da autoridade da igreja. Tudo que Paulo fazia. E Paulo que era o doutor Paulo que era o príncipe da lei, doutor da lei, príncipe. Paulo que era fariseu de fariseu. Paulo que falava o latim, porque era romano, falava o grego, porque Tarso era uma província grega. Paulo falava o aramaico, que era um dialeto hebraico, e falava hebraico, da tribo Benjamim. Paulo não fazia nada sem a igreja. A igreja em primeiro lugar. É igreja. Hoje tem obreiro, irmão, né? Eles querem ser dono da igreja, eles querem mandar na igreja, e querem manipular a igreja, não cuidam da igreja. E aí, irmãos, a palavra do Senhor declara que finalmente, né? Elias e Eliseu passaram por Gilgal, passaram por Betel, passaram por Jericó, aprenderam a guerrear. O obreiro tem que aprender a combater o bom combate. E depois chegar no Jordão, lugar da bênção. Quando chegaram no Jordão, o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor, né? Elias disse para eles: eu vou atravessar o Jordão. Mas atravessar como? Não tem aqui um barco, não tem aqui uma ponte? Não. Mas o Deus em cuja presença eu estou está aqui. Ele pegou a capa profética, tocou na água. Quando tocou, o poder do Senhor manifestou. E aí, irmãos, apareceu um redemoinho de fogo, cavalo de fogo, carro de fogo. Separou a Elias de Eliseu. E naquele momento, o que Eliseu disse? Meu pai! Carro de Israel. Elias era o pai espiritual de Eliseu. Na igreja, Deus quer levantar. Talvez você diga: pastor João, eu nunca pastoreei uma igreja, mas Deus levantou você como pai. Você é aquele que chega perto do novo convertido. Você é aquele que tira dúvida. Você está na escola dominical, você é um pai espiritual. Você está formando um caráter que agrada a Deus. E aí a Bíblia declara, irmãos, que 50 filhos dos profetas estavam olhando, né? E agora o líder dele foi embora. O profeta foi embora. O que ele vai fazer? Aí, irmão, a Bíblia declara que quando Elias subiu, Deus deixou a capa profética cair. Ô pastor Isaías, profeta, tu vai deixar esse manto profético, esse cajado profético para mim? Não, se Deus mandar, você obedece, eu não quero nem saber. Estou brincando, pastor. Não, eu sei, irmão, eu sei. Eu tenho que entender. Eu já tenho certeza, porque eu sou mais velho que você. Você tem que me respeitar. Amém. I love you, my brother. Praise God. Eu vou fazer 78. Tá certo. Então, isso aqui é para me apoiar. Tá, depois eu pago o almoço do irmão, aí a gente já acerta. Na cantina da igreja. Irmão, presta atenção. Aí os filhos, o que ele vai fazer agora? Aí Eliseu pega o manto profético e aí ele pergunta: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu servi ele 22 anos, eu me submeti a ele, eu aprendi com ele, eu lavei a mão dele. Aonde está o Senhor? Eu disse: Eliseu, eu estou aqui. Eu nunca deixei ele, eu não vou deixar você. Aí o poder de Deus se manifesta, irmão, e aí aparece a terra seca. Deus seca o fundo do rio, e aí a Bíblia Sagrada declara que Eliseu atravessa. Quando chega do lado lá, os 50 filhos do profeta vêm e disseram assim: Eliseu, o Espírito de Deus que estava sobre Elias repousa sobre você. O pastor da igreja não chama ninguém para o ministério, a convenção não chama ninguém, a igreja reconhece. O pastor reconhece. Os filhos do profeta reconheceram o Espírito de Deus
que estava sobre Elias está sobre você. Pastor, me dá uma igreja. Deus não dá igreja para ninguém. Deus dá obreiro para a igreja. Porque a igreja é mais importante que nós. E aí, irmão, depois eles chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, olha, nós temos 50 homens aqui. Temos 50 homens, são preparados, guerreiros, valiosos, né? Manda eles procurar o corpo de Elias. Porque o Espírito de Deus tomou Elias e jogou ele numa mata aí. Jogou ele numa cadeira. Manda esses 50 homens. Ele disse: não, eu não dou. Eu não permito que 50 homens vão. E aí, irmão, mas a Bíblia diz que os chamados ficaram em cima. Ficaram em cima de Eliseu. E Eliseu foi constrangido, irmão. Se Deus te chamou para o ministério, não precisa constranger o pastor, não. Não precisa todo dia dizer: pastor, quando é que eu tenho uma igreja? Quando é que eu não constranger? Eliseu ficou constrangido. Vocês podem ir, mas não vai dar certo. Vocês vão, mas não vai dar certo. Por que, irmão? Porque o ministério de Elias terminou, irmão. Não é o irmão Cícero Canuto de Lima, não vai ressuscitar. O irmão Valdemar de Carvalho, que foi membro dessa igreja, não vai ressuscitar. Hoje Deus tem o Isaías, hoje Deus tem o João Caetano, hoje é eu e você. Ah, que bom que seria isso, o pastor Cícero ressuscitar. Não, e eles foram, gastaram energia, gastaram força, 3 dias e voltaram. Não deu certo, não deu? Eu falei para ele não ir. Aleluia. Eu falei para ele não ir. Então, irmão, presta atenção. Os homens fizeram o trabalho deles. Hoje é eu, hoje é você. Nós somos os obreiros. Irmão, me dá essa bolsa aqui, por favor. Vou fechar aqui agora no nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Amém. Aleluia. Irmãos, este livro aqui é o último livro que eu escrevi, Corpo, Alma e Espírito. 280 páginas. Este livro tem revelações poderosas. Eu dei só uma introduçãozinha hoje de manhã. Este livro aqui, Corpo, Alma e Espírito, você vai entender. Irmão, minha irmã, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Alain Roberto. Estou passando por aqui para fazer um agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela sua bondade, longanimidade, benignidade e misericórdia, pelo seu grande amor. E também agradecer ao meu irmão e minha irmã que de forma carinhosa tem se inscrito no nosso canal. E eu prometi para mim mesmo que quando chegasse o número de 500 inscritos, eu iria fazer um vídeo agradecendo. E, para a glória de Deus, nós não só alcançamos, como já passamos o número de 500 inscritos. E temos uma meta a ser alcançada agora. Mas nós iremos hoje presentear ao meu irmão, à minha irmã, com uma bela, com uma linda. Você não pode perder essa mensagem, essa instrução, esse ensino da palavra de Deus com o pastor Joari. Querido, é algo que todo cristão precisa ouvir. Deus vai processar no seu espírito através dessa mensagem que nós iremos ouvir. Vou deixar aqui disponível no canal para você ouvir a hora que você puder. Vai ser algo que vai impactar a sua vida. É uma aula de antropologia, é uma informação trazida pelo Espírito para a sua vida. Então, Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado pelos 500 inscritos e vamos rumo aos 1000 inscritos. Teremos novidade, né? Logo mais vou fazer um vídeo com uma divulgação de um sorteio de um aparelho celular, que eu tenho certeza que vai ser útil para você, né? Mas aí no próximo vídeo nós iremos falar sobre como fazer para participar. Você não vai pagar nada. Como fazer para participar desse sorteio de um aparelho celular que o canal vai estar sorteando aí, tá bom? Um beijo, um abraço no seu coração e fique com a mensagem e a instrução, o ensino através da vida do pastor Joari. Deus abençoe.
aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, né? E compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta mensagem que você vai. Irmão, minha irmã, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Alain Roberto. Estou passando por aqui para fazer um agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela sua bondade, longanimidade, benignidade e misericórdia, pelo seu grande amor. E também agradecer ao meu irmão e minha irmã que de forma carinhosa tem se inscrito no nosso canal. E eu prometi para mim mesmo que quando chegasse o número de 500 inscritos, eu iria fazer um vídeo agradecendo. E, para a glória de Deus, nós não só alcançamos, como já passamos o número de 500 inscritos. E temos uma meta a ser alcançada agora. Mas nós iremos hoje presentear ao meu irmão, à minha irmã, com uma bela, com uma linda. Você não pode perder essa mensagem, essa instrução, esse ensino da palavra de Deus com o pastor Joari. Querido, é algo que todo cristão precisa ouvir. Deus vai processar no seu espírito através dessa mensagem que nós iremos ouvir. Vou deixar aqui disponível no canal para você ouvir a hora que você puder. Vai ser algo que vai impactar a sua vida. É uma aula de antropologia, é uma informação trazida pelo Espírito para a sua vida. Então, Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado pelos 500 inscritos e vamos rumo aos 1000 inscritos. Teremos novidade, né? Logo mais vou fazer um vídeo com uma divulgação de um sorteio de um aparelho celular, que eu tenho certeza que vai ser útil para você, né? Mas aí no próximo vídeo nós iremos falar sobre como fazer para participar. Você não vai pagar nada. Como fazer para participar desse sorteio de um aparelho celular que o canal vai estar sorteando aí, tá bom? Um beijo, um abraço no seu coração e fique com a mensagem e a instrução, o ensino através da vida do pastor Joari. Deus abençoe. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, né? E compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta mensagem que você